Você já parou para pensar, sentiu, que Deus estava demorando muito para resolver algum problema em torno da sua vida? Pois bem, nós temos um apóstolo que tinha essa angústia no seu íntimo e se esforçou para ensinar a Jesus a governar. Essa é a reflexão que convidamos para nos aprofundarmos na noite de hoje, após a vinheta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui nesta temporada trazendo a leitura e reflexões deste livro, Boa Nova, autoria de Humberto de Campos, recebido pelo saudoso médium Francisco Cândido Xavier. No Boa Nova, Humberto de Campos traz 30 episódios, 30 contextos da época de Jesus, apontando os bastidores, aquelas informações que não estão registradas na Bíblia, no Novo Testamento, porque, como bem asseverado no final do Evangelho de João, tudo o que Jesus ensinou, explicou e vivenciou não seria possível ter em todos os livros da humanidade. Para o capítulo de hoje, para o episódio de hoje, nós vamos começar o capítulo 24, intitulado A Ilusão do Discípulo. Abordaremos uma das figuras marcantes entre os apóstolos, chamado Judas Iscariotes. Assim, Humberto de Campos começa o seu registro. Jesus havia chegado a Jerusalém sobre uma chuva de flores. Então, Humberto de Campos está trazendo o contexto de que Jesus e os apóstolos estavam chegando em Jerusalém, nos que a gente conhece como o Domingo de Ramos. Foi aquela festa, Jesus em cima do burrico e todo mundo ovacionando, dando hosanas a Jesus. De tarde, após a chegada a Jerusalém, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia às casinhas alegres de Betânia. Então eles estavam ali caminhando lado a lado. Esse Tiago aqui é o Tiago maior, irmão de João, evangelista, chamados filhos do trovão, são filhos de Zebedeu. E Judas aqui, o Judas Iscariotes, que a gente conhece. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Então, Judas estava inquieto naquela caminhada e o Tiago estava mais sereno. E aí começa o diálogo entre os dois. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado, não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Então, a inquietação de Judas era apontando que Jesus estava bom demais, Aquela pessoa ali que está bom demais, ingênuo, e que nesse comportamento de ser muito bom e ingênuo não vai libertar o povo escolhido de Deus, da escravidão, que o Império Romano colocava aquele povo. Então, será que é assim que Jesus vai conseguir? Judas achava que não. Mas, replicou o interpelado, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Então, Tiago responde a Judas com uma pergunta, Então, será que essa mudança que vai acontecer será pela violência? Será pela destruição? É isso que Jesus tem para ensinar? Aí vem Judas, Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Então Judas aborda que, naquela chegada de Jerusalém, algumas pessoas influentes da época procuraram, mas começaram a criticar
a questão das pregações evangélicas que Jesus fazia, muito direcionado, principalmente, né, o que ele coloca aqui, as pessoas ignorantes e desclassificadas. Então, toda essa energia direcionada para o povo mais simples, será que esse seria o caminho? É isso que os doutores da lei estavam se questionando. Porque eles viram toda aquela comoção popular diante da chegada de Jesus, principalmente dos feitos que ele estava fazendo na época. Então, será que não teria que ser uma forma mais enérgica? Né? Jesus precisaria agir de uma forma mais enérgica? Aí vem Tiago. Israel retrucou o filho de Zebedeu de olhar sereno. Sempre teve orientadores revolucionários, ou seja, esses doutores aí sempre orientaram de forma revolucionária. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. E essa fala aqui de Tiago é tão poderosa, porque se a gente for voltar aos capítulos anteriores, e se você ainda não acompanhou, depois desse episódio, fica o convite de acessar a playlist aqui no canal da TV Comunhão. Temos todos os episódios anteriores ranqueados, né, na sequência, conforme a gente foi lendo e refletindo. E a gente vai ver nesses episódios anteriores que os apóstolos, os discípulos, tinham muita confusão por internalizar a questão do reino de Deus. Pensava assim, poxa, mas como é que vai criar o reino de Deus aqui nessa cidade pequena, né? Aqui à volta do lago Tiberíade, né? Quem são os influentes do mundo que Jesus vai contar para implementar esse reino de Deus? Então, sempre o reino de Deus de uma forma externa e não de uma forma interna, né? De ser cultivado e alimentado dentro de nós, nos nossos corações. E aqui Tiago ele vai falar dessa forma, olha, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas, né? Tem lá no capítulo 8, quando tem o diálogo com Bartolomeu, Jesus vai falar que o propósito dele é que o evangelho floresça em cada coração. E aí, florescendo em cada coração, vai frutificar nos povos, né? Então é uma revolução, mas ela é de dentro para fora e não externa como o mundo costuma observar. Bem, Judas sorriu, algo irônico, e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Então assim, tá bom, mas a gente vai precisar dos poderosos para fazer a revolução, né? E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Olha a réplica de Tiago, né? Então assim, pô, a gente vai precisar dos poderosos. Mas quem é mais poderoso do que Deus? Né? E Jesus, que foi o enviado de Deus, né, para essa missão de darmos orientação sobre o caminho. Em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, né, e falou assim, poxa, é verdade, né? Deus é mais poderoso. Mas Judas não desistiu. Ele seguiu. Eu não concordo com os princípios de inação. Inação é parado, né? O in é a negação. Então, é contra a ação. Então, não fazer nada. Então, ele não concorda com esse princípio de não fazer nada. E creio que o evangelho, né, a boa nova, somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César. Então, Judas entendia que só ia conseguir vencer, né, colocar o evangelho em prática com o apoio dos poderosos de Roma. Ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. Acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim e Betsaida, quando das suas ausências em Cafarnaum, jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Então Judas começa a abordar o seguinte: nas pregações que a gente está acompanhando aqui, o mestre, não vimos ele preocupado em se direcionar para os ditos poderosos, né? Aqueles que detêm ali o poder. É certo de que seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor, por toda parte, mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fronte. Então, Judas estava muito preocupado em fazer essa conexão de Jesus com os poderosos para implementar essa revolução esperada, mas ele percebia que Jesus se afeiçoava mais ali aos que estavam na luta do seu dia a dia, né? Ele coloca aqui os leprosos, os cegos, os pobres, os ignorantes.
E aí Tiago, né, contrapõe, dizendo que Jesus, porém, já nos esclareceu, obtemperou Tiago com brandura, que o seu reino não é deste mundo. Né? Então, Tiago apresentando essa essência, né, que eu abordei quase agora, dessa dificuldade de entender dessa construção do reino de Deus, que não é deste mundo. É uma coisa interna, uma coisa de dentro para fora. E aí Tiago vai ratificar esse entendimento. Imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho, o discípulo impaciente revidou com energia. Né? A gente está falando aqui de Judas. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Então, Judas ele percebeu que o povo aclamava por Jesus, né, como Messias. Mas isso não seria suficiente para fazer a dita revolução. Ele precisava do apoio dos poderosos. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam. Razão por que necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Então, Judas falando assim, olha, Jesus não percebeu a grandiosidade daquele momento. Né? Então, Jesus passou ali, mas não estava ali tão eufórico quanto a multidão. E aí Judas fala assim, pô, a gente tem que precisar. Então, a gente tem que ajudar a Jesus a aproveitar esse momento de euforia. Né? Como refletido ali na nossa abertura inicial, Jesus não está fazendo o trabalho. Eu preciso ajudar Jesus a fazer o trabalho dele. Aí vem Tiago. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez de que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Então, Judas está querendo ali a grandiosidade, né? Inclusive, no final da fala de Judas, ele fala, não, a gente tem que manter a nossa posição de superioridade no mundo. E aí, Tiago vem contrapondo, falando que o maior de todos será aquele que se fizer o menor. Porque aquele que muito se elevar será rebaixado. E aquele que se está rebaixado será elevado. Aí vem Judas não desistindo, não. Judas vem contra-argumentar com Tiago. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância para imprimirmos nosso movimento às ideias dos Messias. Então Judas não desiste. Ele fala assim, olha, eu vou me encontrar com os poderosos de Jerusalém e eu vou fazer o possível junto deles, né, para estabelecer acordos para implementarmos, né, essa revolução, esse chamado aí reino de Deus, né, que Jesus está abordando para todos nós, né, para impor as ideias do Messias. Será que esse era o caminho que Jesus esperava? Judas, observou-lhe o irmão de apostolado, com doce veemência. Vê lá o que fazes. Socorres-te dos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso. Não será de respeito à autoridade de Jesus? Então, seguir esse caminho, será que a gente não vai estar desrespeitando a autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? Será que Jesus não consegue ver além dos nossos olhos aqui? O hábito dos sacerdotes e da toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. Então, os poderosos de Jerusalém, os poderosos de Roma, são apenas roupagens na terra. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios, nem mais amorosos do que Jesus, e ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. Então, Tiago está alertando, né, Judas aqui, na questão de que as ideias do mestre são divinas, e a gente não deve misturar com as ideias materiais do mundo. E, além disso, né, Jesus é muito sábio, né, mais sábio do que eles. Então, ele saberia qual seria o melhor caminho, né, para implementar esse reino de Deus. Então, será que faria sentido a gente imaginar que somos mais sábios, né, do que Jesus nessa construção desse caminho? As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito,
e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o Mestre representa. Então, todas essas conquistas do mundo têm ciladas. É isso que Tiago está alertando a Judas, que o caminho que ele estava querendo construir estava cheio de ciladas. Judas silenciou aflito. No firmamento, os derradeiros raios de sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Então, essa primeira parte aqui do capítulo, Judas está ansioso para implementar, né, a revolução, né, a implementação do reino de Deus junto do povo escolhido, né, como Moisés foi o mensageiro para aportar essa mensagem, né, porque dentre os povos era o único que cultuava o Deus único, né, os outros eram chamados pagãos, politeístas, né, tinham a crença de vários deuses, e o povo hebreu era de um único Deus. Então, por isso, eles se identificam como o povo escolhido. Então, esse povo escolhido é que vai herdar, né, o reino de Deus. Então, nessa ânsia de implementar, percebendo a euforia do povo, Judas tenta fazer essa conexão da euforia do povo com os poderosos. Só que Judas percebe, nas pregações, que Jesus não se preocupa muito com os poderosos, né? Tem até passagens evangélicas que diz que Jesus não veio para os doutos e os sábios. Ele veio para os simples e ignorantes. Ele veio para os enfermos, né? Os sãos não precisam de remédio, e sim quem está precisando de ajuda. Então, Judas percebe que Jesus está muito preocupado ali com quem está passando dificuldade. Só que Judas fala que eles não vão fazer a revolução. A gente precisa se conectar com os poderosos. E Jesus nunca alimentando essa simpatia. E Judas querendo, né, ajudar o mestre, na perspectiva de ajudar. E Tiago ali ponderando, né, com ele de que esse não seria o caminho. E que ainda assim fosse, Jesus, sendo mais sábio do que eles, saberia qual caminho a ser implementado. E nessa ânsia de querer que as coisas acontecessem, né, essa ânsia de achar que o tempo está parado, que Deus não está agindo, isso seria um caminho arriscado e perigoso. E aí a gente já conhece a história. Judas, nessa ânsia de conectar os poderosos, de fazer implementar a revolução, ele vai se equivocar. Ele vai entregar Jesus como um revolucionário para o Império Romano, e Jesus vai ser crucificado, Judas vai ser colocado na imagem do traidor, e ele vai perceber os equívocos que cometeu nesse caminho. Só que isso fica para a nossa reflexão da semana que vem. Esse ponto aqui também que me chama a atenção é que a caminhada de Tiago e Judas para na conversa deles dois, e Humberto de Campos coloca que os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Tiago maior, mais brando, mais tranquilo, com mais fé na missão de Jesus, e entender que ele sabe, né, qual seria o melhor caminho, e no outro caminho, Judas, ansioso, inquieto, na leitura e na percepção de que mais coisas precisavam ser feitas, conexões com os poderosos precisavam ser feitas para a implementação do reino de Deus, para que o evangelho fosse implementado. E Judas ali uma perspectiva mais da força física, e Tiago numa perspectiva da força espiritual. Falando de Judas, eu me recordo inclusive quando eu era mais novo, né, era comum onde eu morava que tinha a Sexta-feira da Paixão, que a gente falava, refletia sobre o momento da crucificação, e no domingo de Páscoa a gente falava da ressurreição. E no sábado, era o chamado sábado de Aleluia, a gente acordava de manhã para malhar Judas, né? Então fazia-se um boneco, pendurava o boneco na árvore, e batia no boneco. Batia do boneco, tacava pedra e no final tacava fogo em Judas. Era uma coisa que a gente fazia, né, de tradição.
Pesquisando, a gente vê que inclusive tem festas, né, no Nordeste que envolvem essa tradição. Mas com o tempo a gente começa a se questionar, assim, faz sentido a gente estar malhando Judas, tacando pedra? Se a gente começa a internalizar a mensagem do Cristo, Jesus não, na cena, no episódio da mulher adúltera, Jesus incentivou que apedrejasse? Ou convidou a gente a refletir que se a gente tivesse sem pecados, que atirasse a pedra? Jesus convidando para a gente refletir no nosso íntimo quais são os equívocos que a gente tende a cometer. Assim como Judas acabou cometendo, mas ele se ajusta. E aí a gente vai continuar aqui o capítulo e trazer mais algumas informações desse personagem de Judas e esse sentimento que ele estava cultuando dentro dele e qual caminho que levou para ele e também para todos que estavam ao seu redor. Se você gostou deste episódio e está curtindo até aqui a reflexão do capítulo 24, fica o convite para você deixar seu joinha, deixar seus comentários, alguma perspectiva com relação a esse personagem, o Judas. Se você já malhou Judas no sábado, também deixa aí seu comentário, o que você sentia, o que fez mudar, os ajustes, e assim a gente vai trocando as informações, porque não duvidemos. Hoje, atualmente, Judas já está numa posição muito melhor do que nós. Ele se arrependeu das coisas que fez, ele expiou dos equívocos que cometeu e se regenerou. Mas isso é assunto para a semana que vem, na segunda parte do capítulo 24. Desejo que tenhamos uma ótima semana. Fiquemos com Deus e até lá.